dia, Júnior, tudo bom? Bom dia, estão me ouvindo? Tô falando sozinho. Bom dia. Tô sim. Tá. Só tem essa quantidade de pessoas aqui ou já é o número normal? Não, normalmente entra mais gente. Eu vou mandar um aviso aqui. Oi? Normalmente entra mais gente. Deixa eu só mandar aqui um aviso no grupo. Quando for ok, você me avisa, tá, Luiz? Tá, pode ficar à vontade para ir fazendo uma recapitulação se for o caso, né? Então tá, vou já projetar minha imagem aqui por enquanto, daí eu já vou começar no outro tema, tá bom? Beleza. Ó, eu deixei um esquema aqui já montado, só para relembrar, tá? Coisa simples aqui. Na última vez que a gente se reuniu, eu falei que ecossistema é uma interação entre os seres vivos e o ambiente. Então, você vai ter que levar em consideração que o ambiente ele vai estar fornecendo recursos para um ser vivo sobreviver, e ser vivo ao mesmo tempo ele interage com o ambiente, muitas vezes não, quase sempre o transforma também. Se a gente pegar aqui na questão do ambiente, a gente pode ver que tem elementos que são biotopo, elemento do biotopo. Vocês lembram o que era biotopo ou não? Eu não estou vendo vocês mais, tá? Ó, o biotopo é tudo aquilo que não é vivo, tá? Então, nós temos a iluminação aqui, nós temos um solo aqui, né? Nós temos aqui a água, né? Nós temos a temperatura, que não está mostrando, mas tem a temperatura, tem a umidade, tem um monte de coisa. Tudo isso aí faz parte de um ecossistema que é a parte do biotopo. Aí, junto com isso, nós temos o quê? Os seres vivos envolvidos. E aí a gente precisa entender que os seres vivos envolvidos, eles têm que apresentar algumas características que a gente chama de níveis tróficos. Então, aqui, nessa imagem aqui, nós temos os autotróficos e os heterotróficos. Vocês lembram o que era autotrófico e heterotrófico? Antes de começar a outra parte? Sim. Pode falar aí, gente, porque até o pessoal chegar a gente dá tempo ainda. Porque eu não estou vendo vocês. Não estou vendo nenhum chat, falar a verdade. Ó, autotróficos são os que estão fazendo fotossíntese aqui, ó. Aqui está representado pelas plantas, pode ser também aqui a grama, o autotrófico, né? Aí você tem aqui o plâncton, nesse caso aqui é o fitoplâncton, tá? São as algas microscópicas que também são os produtores. São elas que produzem mais oxigênio, tá? Que a gente já comentou que elas são o pulmão do mundo. E aí, junto com eles, nós temos o quê? Né? As algas aqui também, ó. Tá vendo aqui? Tá representado. E nós temos o zooplâncton, que são os micro-organismos que são consumidores. No caso aqui, a bactéria ela entra mais como decompositora, mas também fazem parte do zooplâncton, tá? Algumas delas. E aí você tem uma relação de alimentação aqui, ó. Se você vai ver aqui, você vai ver um camarão, você tem um canguru. Não está mostrando diretamente, mas aqui nós temos o quê? Tem uma minhoquinha aqui, ó. Tem um sapo. Então, eles estão interagindo entre eles. Que é o que faz parte da cadeia alimentar. Alguém falou? E a gente tem que entender que, além dos consumidores, que são os animais que estão aqui, e as plantas e as águas, que são os produtores, que fazem parte de uma cadeia alimentar, nós temos que ter os decompositores, que aqui está representado pelos fungos, que normalmente decompõem planta, e as bactérias, que normalmente decompõem corpos também. Decompõem plantas também, fungos também, mas normalmente as bactérias ficam mais nos animais, tá? E os fungos normalmente ficam mais nas plantas. Então, nesse ecossistema que está aqui, ó, a gente tem todos os elementos. Nós temos os elementos que são os heterotróficos, que são os decompositores, que é representado pelas bactérias e fungos, e nós temos aqui os produtores, que são aqui as plantas e o plâncton, né, o fitoplâncton. E junto com isso nós temos os consumidores, que são os animais que estão aqui, ó. Nós temos peixes, temos camarão, temos essas minhoquinhas, todos estão aqui representados.
E aí nós temos os elementos também do biotopo, que é a parte que é não viva, mas que é o ambiente, né? Então, que é a luz solar, nós temos aqui, no caso, o solo, nós temos aqui a água, nós temos temperatura, temos umidade, temos salinidade. Se isso aqui fosse altamente salino, não daria para esses seres aqui viverem. A alcalinidade, que tem a ver com a questão dos pHs, ou a acidez também da água. Então, nós temos os elementos aqui. Então, isso aqui é uma representação dos ecossistemas e daquilo que a gente comentou em sala de aula. Aí vai ter as pirâmides que a gente discutiu lá, como que essas pirâmides vão representar essa relação, principalmente relação de consumo, tá? Tudo bem? Luiz, posso começar o tema de hoje? Luiz? Ah, fica à vontade, Júnior. Pode mandar bala aí. Então tá, eu vou... Então deixa eu fechar aqui. Então eu vou entrar lá no Sway. Se não tiver falhando aí, vocês me avisam, tá, gente? Que eu não tô vendo todo mundo, não. Então, gente, hoje a ideia é falar um pouco das relações ecológicas. Lembrando que a semana anterior a gente comentou sobre as questões das cadeias alimentares da teia alimentar, né? A gente estava falando sobre a questão relacionada a como os seres vivos estão interagindo entre eles, né? Onde existe uma relação de consumo que vai do maior para o menor organismo. Todos estão vendo aí, gente? Sim. Sim. Então tá. A primeira coisa que a gente precisa saber das relações ecológicas é que elas fazem parte da biocenose, né? Que são a parte dos elementos vivos do ambiente. Então, o biotopo é aquilo que é o ambiente em si, que são a parte relacionada às características ambientais, igual de novo. Tô falando sempre isso porque é importante para vocês entenderem, tá? Calor, salinidade, água, alcalinidade, assim vai. E a gente está comentando só da parte da biocenose. Então, hoje a gente tem que falar das relações ecológicas. Primeira coisa que a gente precisa saber é que a palavra relação é estar em contato, tá? Aqui eu coloquei um leãozinho atacando aqui um búfalo, aqui um bisão, sei lá, um búfalo no caso. Mas para vocês entenderem que isso é uma relação, onde uma espécie está interagindo com a outra. Nesse caso aqui é uma relação que não é muito boa, né? Um vai se prejudicar e o outro não. Mas aqui, ó, nós temos vários tipos de relações. Eu coloquei até aqui embaixo, aqui, ó, aqui a palavra relação está em contato, tá? Então, tem relações entre seres da mesma espécie, aqui os macaquinhos aqui, ó. Relação entre seres de espécie diferente. Tem seres que estão vivendo junto com outros seres, ó. Aqui é um ser e aqui é outro. Né? Tem as plantas, que uma está interagindo com outra, que é uma planta, que é outra. Os peixes aqui, ó, você tem aqui uma disputa entre animais aqui, ó, entre a águia, tem uma cobra aqui, não dá para ver direito, mas tem uma cobra aqui, tem uma raposa, uma mosca na pele, um jacaré e um pássaro palito. Então nós temos várias relações e é o que a gente chama de estar em contato. Então, se vocês entenderem que a relação ecológica é o contato entre as espécies, já ajuda vocês a entender alguns conceitos, tá? Então, na hora que vocês forem pesquisar alguma coisa nesse sentido, entenda isso. E ecológica porque tem a ver com os seres vivos da natureza, tá bom? Gente, eu não estou vendo vocês, mas vocês estão aí ainda, né? Sim? Sim. Sim. Ah, tá. E aí, gente, ó, nós temos uma divisão. Aqui esse esquema que eu coloquei aqui tá faltando algumas coisas, tá? Mas eu já vou explicar o que tá faltando, tá bom? O que é a relação? A relação ela pode ser positiva ou não ser positiva. Como assim? Algumas pessoas ou alguns seres vivos, quando eles estão em relação um com o outro, aquilo pode causar um benefício para alguém. E esse benefício alguém vai ter vantagem. Aí, nessas relações harmônicas, toma só cuidado, tá? Que às vezes um vai ter vantagem e o outro vai ser indiferente. Mas se é indiferente e tanto faz para ele, então não teve prejuízo, então é harmônica. Agora, se for uma relação onde alguém vai ser prejudicado, igual o leão lá, que eu dei exemplo do búfalo, vai ser desarmônica. Por quê? Porque o leão levou vantagem, só que o búfalo não.
Então, nós temos as relações ecológicas divididas em harmônica e desarmônica, tá? Um está sendo prejudicado por conta dessa relação, né? Então, às vezes a gente tem um relacionamento que não é legal, então alguém lá está sendo prejudicado, então é desarmônica. Se a gente tem uma relação boa, onde as duas partes estão sendo beneficiadas, ou pelo menos uma está sendo beneficiada e a outra não prejudicada, a gente fala que é harmônica. E o que seria a palavra intraespecífica e interespecífica, tá? A palavra intraespecífica é a mesma espécie. Então, existem relações entre mesma espécie. Nós estamos tendo uma relação intraespecífica nesse momento. E podemos dizer que essa relação que nós estamos tendo é harmônica. Por quê? Porque um está beneficiando o outro. Então, cada um está se ajudando para que as coisas funcionem. Então, essa relação que nós estamos tendo é uma relação ecológica, porque são seres vivos, harmônica, intraespecífica, porque somos da mesma espécie. Eu posso dizer que é a nossa relação de sociedade. Depois eu vou explicar melhor o que é uma sociedade, tá? Mas é intraespecífica também. Agora, quando você chega na sua casa e você tem o seu cachorrinho lá, e seu cachorrinho, ele abana o rabo, brinca com você, o seu gatinho também, você e ele são de espécie diferente. Continua sendo harmônica? Continua, porque você não prejudica o cachorro e nem o cachorro te prejudica. Podemos até dizer que os dois são beneficiados, mas se pensar no ponto de vista ecológico apenas da alimentação, para o cachorrinho é positivo, para você talvez tanto faz. Então, seria a relação harmônica e interespecífica, então as espécies são diferentes uma da outra, tá? Então, pode a gente pensar o seguinte, que nesse caso, essas relações aqui, elas se dão de uma forma que ninguém é prejudicada, só que entre espécies diferentes. Você e seu gato, na natureza tem vários exemplos que depois eu vou falar. Aqui está faltando alguns tipos de relações que não está colocado aqui, mas eu coloquei essa imagem aqui mais para falar dessas duas divisões aqui, tá? Então, só para vocês entenderem. Aí vai ter outros nomes, isso aqui são especificidade, tá? Agora, se eu trazer para esse lado aqui, o que nós vamos ter? Uma relação desarmônica. Então, lembrando, se for desarmônica, pelo menos uma espécie vai ser prejudicada. Vai ter algum tipo de prejuízo. Então, por que eu coloquei de novo intraespecífica? Porque é um prejuízo ou é uma desarmonia entre espécies iguais. Se você está lá na prova fazendo a sua atividade, alguém vai e cola lá de você, alguém teve prejuízo, né? Se o professor pegar lá, para ele tanto faz, ia tomar vermelho mesmo. Agora você que tomou vermelho por causa dele, esse foi o prejuízo que ele deu para você. Espera que saiu aqui, gente. Calma que a gente volta aqui. Isso aqui tá via online e a internet ultimamente tá... Vamos lá. Até aqui tudo bem, gente? Vocês estão entendendo isso? O que é intraespecífica e interespecífica? Sim. Tá. Aí vamos passar. Isso aqui já está um pouquinho diferente, mas aqui está mais completo esse quadro aqui, tá, gente? Então, aqui a única coisa que está aqui é diferente em relação à harmônica e desarmônica, ó. É só para vocês entenderem o que é uma coisa e outra, tá? Tem uma relação de mesma espécie que pode ser harmônica e desarmônica. E aqui está colocando. Relação da mesma espécie, harmônica, eu tenho exemplo de colônia e sociedade. Então, significa que nessas relações não há prejuízo. E desarmônica, intraespecífica, eu tenho a competição, tá? É uma disputa entre os seres que estão ali. O canibalismo, se é canibal é porque come da mesma espécie. Espera um pouquinho, Lu. Espera um pouquinho de água. E nós temos uma relação interespecífica que pode ser harmônica e desarmônica também. Lembrando que isso aqui é espécie diferente, lembrando que isso aqui é a mesma espécie, tá? E aí nós temos exemplos, cooperação, mutualismo, comercialismo, forese, assim vai. Eu vou falar de cada uma delas, tá, gente? Então, não se preocupa com isso agora. E eu vou deixar esse esquema aqui para vocês lá no Google Sala de Aula. Eu mandei os convites aquele dia lá, mas nem todos foram, gente. Ficou só 30, não sei se tem que colocar mais. Não sei quem pode fazer isso depois. Mas tem 30 alunos lá instalados. Gente, relação da mesma espécie. O que vocês estão vendo aqui? Aí vocês vão dar risada, né? Ah, pessoal, então relação é isso mesmo. É um fazendo filho no outro? Não, gente. Toma muito cuidado. Eu coloquei essa foto aqui brincando com vocês, ó.
uma louva-a-Deus e um louva-a-Deus. Não é louva-a-Deus não, tá? Louva-a-Deus e louva-a-Deus macho e louva-a-Deus fêmea. Por que eu coloquei que é uma relação intraespecífica? Porque são da mesma espécie, tá? E aí, um outro nome que vocês podem ter é homotípica, tá? Então, você tem uma relação da mesma espécie, que elas podem ser da mesma espécie chamado intraespecífica ou homotípica, tá? Então, vamos lá. Então, começando por isso aqui, ó. Não sei se dá para vocês aí embaixo, mas eu coloquei sociedade. Então, o que nós temos de exemplo de sociedade? Nós temos as abelhas aqui, ó. Então, olha para o que... Isso aqui, na verdade, é um jataí, né? Que elas estão fazendo aquelas colmeias parecendo um cone. Cada uma delas vai exercer uma função. Aqui é um exemplo legal, por quê? Porque, na verdade, isso aqui é só as operárias, mas você vai ter uma rainha, você vai ter um zangão também fazendo uma outra função. Mas você pode ver que entre elas você tem aqui uma divisão de tarefa. Então, você vai ter seres que estão aqui cumprindo uma função social. Nós, por exemplo, nesse exato momento, nós temos uma função social na nossa comunidade, na nossa sociedade. Como assim? Uma pessoa vai lá e trabalha para produzir uma roupa, vai, um costureiro. Então, ele está lá costurando. Só que aquele pano que ele recebeu para costurar, não foi ele que produziu, foi uma tecelagem. Foi lá e produziu o pano. Só que a tecelagem, ela produziu o pano porque ela entrelaçou os fios. Só que aí o que acontece? Aqueles fios foi produzido por uma outra empresa. E aqueles fios que a outra empresa produziu, foi plantado, se for de algodão, por um agricultor. E aí você trabalhou, você foi lá e deu dinheiro para essa pessoa, que esse costureiro, essa loja, e ela te forneceu a roupa que vocês estão usando agora. Se você não tivesse uma relação de sociedade, o que acontece? Você ia ter que produzir o seu fio, produzir o seu algodão, produzir seu fio, tecer o seu pano e costurar a sua roupa. Seria muito mais difícil para ter qualquer coisa. Então, sociedade, você divide essa tarefa. E aí, o que nós temos aqui? Nós temos exemplos de sociedades que são das abelhas, nós temos cupim, temos formigas, nós temos uma série de outros organismos, tá? E aí, aqui tem a definição de sociedade, ó. É uma relação ecológica harmônica. Lembrando que é harmônica porque ninguém é prejudicado, ao contrário, são beneficiados nesse caso. Entre indivíduos de uma mesma espécie, por isso que é intraespecífica. E nessa interação, nesses seres vivos, existe divisão de tarefa. Então é importante que vocês tenham isso em mente, ó. Sociedade é uma relação ecológica onde existe divisão de tarefa. Todos estão envolvidos. Você pode ver que os corpos são separados também. Isso vai ser importante daqui a pouco, tá? E aí, normalmente, você tem casta. O que é uma casta? Seria grupos diferenciados dentro dessa sociedade. E normalmente a gente chama isso de dimorfismo. Está escrito aqui embaixo, aqui, ó, que é diferença morfológica, tá? O que esse dimorfismo mostra? Mostra, por exemplo, uma rainha muito maior, um zangão um pouco mais gordinho e uma operária um pouco mais acinturada aqui, ó. Por que isso acontece? Porque cada uma tem uma função diferente. A rainha, qual a função dela? A função dela é ficar procriando o tempo todo dentro de uma colmeia. Então ela vai lá, vai ficar na colmeia colocando os ovos, ovipondo. E o zangão, o que vai fazer? Ele vai pegar a rainha. Ele vai lá colocar os espermatozoides dentro da rainha. E a operária? A operária já recebe esse nome por quê? Porque ela vai lá produzir o mel, ela vai lá produzir a colmeia, ela vai lá proteger os filhotes, vai proteger o zangão, ela vai lá fazer as limpezas da colmeia, vai fazer tudo. Então essa daqui, ó, é o Zé que trabalha. E esse daqui é o folgado que fica transando com a rainha. Lembrando que não é transar, tá, gente? Tô falando isso só para vocês entenderem. Só, tá bom? Elas estão copulando, na verdade. E aí o que acontece? Isso aqui, quando perde a função dele, ele já deixou o espermatozoide aqui dentro. A rainha vai ter uma bolsa que vai guardar esse espermatozoide e vai usando ele para poder fazer novas larvinhas lá. O zangão perdeu a função. Então, dentro da colmeia, o zangão vai ficar lá só durante um período até colocar o espermatozoide na rainha. Acabou esse período, as operárias expulsam ele. Então, ele vai viver fora da colmeia, só que ele não sabe trabalhar, porque ele não é dessa casta das operárias. E aí, às vezes, você chega num lugar, você vê aquelas abelhas agonizando em cima da mesa, você fica com dó.
Alguns, né? Tem alguns que matam, né? E normalmente não é um zangão, não é um operário que está morrendo, é um zangão, porque ele não sabe trabalhar. Então, essa sociedade funciona? Funciona. Então, por que funciona? Porque a operária, ela vai alimentar o zangão enquanto ele tiver uma função social. Perdeu essa função social, que é copular com a rainha, ele vai lá e expulsa ela, o zangão. E a rainha? A rainha, ela é o centro da colmeia. Por que o centro da colmeia? Porque é ela que vai... Todos que estão lá é filho dela, inclusive o zangão. Ela vai ficar pondo ovos lá e depois uma nova sociedade ali vai se formar a partir dos ovos dela. Então, por isso que quando você estiver num lugar e aí estiver longe de uma colmeia, você pode estar um enxame de abelha sobre você, não vai te atacar. Pode ficar tranquilo, que eu tenho essa experiência própria, porque eu trabalhava na Balduco, a gente ficava lá no meio do açúcar que ficava colocado nos lixos, parecia que a minha cabeça estava lá parecendo um black de tanta abelha que tinha lá. Só que não acontecia nada. Agora, se eu me aproximasse de uma colmeia onde está essa rainha, todas as operárias me atacariam. Aí seria perigoso, tá? Então, só toma cuidado com isso, tá bom, gente? Se alguém quiser perguntar, a gente pode perguntar, tá? E aí nós temos exemplos de divisões de tarefas, por exemplo, nos cupins, né? Esse ergatóide seria como se fosse o rei, tá? Então, você tem um ovo aqui, ó. Você tem as ninfas, né? Que são as fases evolutivas desse ovo. E aí você no final você tem aqui, ó, um rei, uma rainha, um soldado e uma operária. Então cada um tem um tipo de função dentro do cupinzeiro. A formiga funcionaria do mesmo jeito. Aqui tem o abdômen maior, por quê? Porque vai botar os ovos. A diferença é que isso aqui, ó, que quando pega ela, ele não vai ser expulso, ele vai ficar o tempo todo transando. Então, se você entre de novo, não é transar, tá? É copular. Ele não é expulso. Então, se você um dia pensar em ser um inseto, é melhor você ser um cupim, né? Do que uma abelha, tá? Porque se você for um zangão, você sabe que depois de um tempo você vai passar fome. E o soldado? Por que soldado? Você pode ver que eles têm uns ferrão maior, porque ele protege o cupinzeiro. E os operários é a mesma função das operárias das rainhas. Então, cada um vai fazer uma função. Aí tem as cortadeiras, você vai ter as forrageadoras, vai ter uma série de coisas ali que o cupim também vai ter. Então, é uma sociedade que funciona com divisões de tarefa. Esse tipo de sociedade, como tem formas diferentes, a gente fala que é uma sociedade heteromórfica. O que é a palavra heteromórfica? Diferenças de forma, tá? E aí vocês vão ver uma diferença, porque vai ter sociedades que são isomórficas, que são a mesma forma, tá? Se você pegar um lobo, você vai ver bem, igual, bem parecido um com o outro. Então, é isomórfica, né? Não existe uma característica assim, morfológica bem acentuada, onde você vai ver um diferente do outro. Isso é isomórfico. Quando você vê bastante diferente, ó, olha essas presas aqui, olha essa daqui. É bem diferente. Olha esse corpo e olha esses outros. Então, isso aqui é heteromórfica, tá? E aí tem um videozinho rapidinho aqui, ó, pra vocês verem. Se não estiver vendo, vocês me falam. Vocês estão conseguindo ver o vídeo? Então? Então tá. Sim. 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 Sociedade de pinguim. Ô, Júnior, você Deve quer ter exibir visto o isso áudio aí. do vídeo também? Sim. O áudio eu não tô conseguindo Sabe ouvir. como compartilhar o áudio da sua chamada aí, né? Ó, vou voltar aqui. É pouca coisa, tá, Luiz? É só uns sonzinhos bobo. Tá ouvindo agora? É que você tem que habilitar o compartilhamento do seu áudio aí na hora Como que que eu você faço compartilha isso? no botão de compartilhamento da tela. Mas eu acho que não precisa não, Luiz. É só o som aqui, tá bom? É só para Ok, vocês verem a imagem aqui, ó. ok. Tá? Ok.
Ora, então fala. Então pode falar. Vou falar. Conseguiram ver, todo mundo? Sim. Então, a ideia ali é mostrar para vocês o quê? Que sociedade é uma forma de você dividir as tarefas, onde cada um ali vai ter uma função, e quando vocês estão juntos, existe uma vantagem entre estar junto, onde cada um auxilia naquilo que pode, tá? Depois eu vou deixar esse link desse vídeo, aí vocês veem com o som, tá bom? Ó, de novo, agora vamos para a colônia, tá? A colônia é um tipo de relação harmônica também e da mesma espécie. Só que toma muito cuidado com a colônia em relação à sociedade, porque existe uma confusão muito grande, porque é diferente uma da outra em alguns pontos, tá? Vocês viram que na sociedade cada um faz uma parte e os corpos são separados. E normalmente a colônia não, os corpos são unidos. Pode até ter algumas tarefas ali sendo executadas. Normalmente não, mas normalmente pode ser que existe uma diferença entre um e outro ali, que vai ajudar um a receber algo do outro. Mas os corpos são unidos. Então eu vou falar de algumas diferenças aqui, tá? Não há divisão de tarefa. Isso é uma das características principais. Aí você fala, existe exceção? Existe. Existe exceção por quê? Porque existem colônias onde algumas espécies estão dividindo tarefa com outras espécies. Perdão, não a mesma espécie, elas estão ali, só que existe uma pequena divisão de tarefa porque elas estão unidas, tá? Vocês já vão entender o que é isso. De novo, colônias são agrupamentos de indivíduos da mesma espécie que revelam profundo grau de interdependência, ou seja, eles precisam estar juntos, do contrário, eles podem ter dificuldades para viver, ou na reprodução, na alimentação, ou na proteção, tá? E tem outros aspectos também, tá bom? Nós temos colônias, por exemplo, que a gente chama de colônias heteromórficas, tá? Qual é o exemplo? Temos os corais, nós temos as próprias esponjas, tal. E temos colônias isomórficas, tá? Que são aquelas que têm a semelhança entre si. Uma coisa que vocês precisam entender é o seguinte. Vamos pensar numa colônia de férias, vai. Vocês todos aqui do cursinho vão fazer uma colônia de férias lá em Ubatuba. E imagina que lá o espaço para vocês alugarem lá custa 5 mil reais. Se uma pessoa for lá alugar o espaço para poder ficar sozinha naquele espaço todo, ela vai pagar 5 mil reais. Só que se vocês forem lá juntos, vamos imaginar 50 alunos, vocês passam a pagar quanto cada um? Né? Se você fizer a conta matemática aí, vai 100 reais cada um. Né? 50 vezes 100 vai dar 5 mil, é isso, né? Isso. Então você já tem vantagem de ir junto, porque você vai estar num espaço confortável e você vai pagar 100 reais em vez de pagar os 5 mil indo sozinho. Então, estar em colônia de férias já seria interessante do que ir individualmente para lá. Quando chegar lá, cada um de vocês vai levar na bolsa, na mochila, um alimento, vai levar a barraca, vai levar as roupas, vai levar tudo que vocês precisam. Ninguém vai ficar ali levando a bolsa do outro, né? Porque ali não é uma sociedade, não é um fazendo uma parte e o outro fazendo outra. Né? Nesse caso seria parasitismo, né? Porque um vai fazer e o outro não. Quando chegar lá na colônia, o que vai acontecer? Vocês vão lá armar sua barraca, vai lá preparar sua comida, vai lá se arrumar, se ajeitar. O outro é a mesma coisa. Então vocês estão vendo ali que não tem divisão de tarefa? Só que em algum momento ali dentro, algumas trocas podem ser feitas. Por exemplo, um aluno trouxe sal e o outro não trouxe, mas ele trouxe açúcar. O outro trouxe óleo e o outro não trouxe. Então o que vai começar a fazer ali? Trocas. Lembrando que são trocas, não é um dando e o outro não dando nada. Senão não seria harmônica. E aí, nesse caso, é vantagem, porque a questão da alimentação facilita o acesso de todos ali.
Outra coisa importante ali, então você já tem uma questão de alimentação importante, tem a questão da moradia, porque uns vão ter ali um acesso melhor em relação ao espaço. E uma outra coisa importante, né? Vocês estão lá todo mundo junto, tá frio, aí você olha para o outro, uma menina e um menino, ou menino e menino, menina e menina, sei lá, pouco importa aqui. Aí você olha para o outro assim e fala, nossa, eu adoro abraços quentinhos. Aí tá aquele frio, tá dentro da barraca, aí sei lá, lembra que você tinha alguns chocolates, tinha alguns queijos, dá pra fazer um fondue. Aí você chama a pessoa para entrar. O que que vai acontecer? Naquele momento, facilita a reprodução, não facilita? Então você já tem uma vantagem de estar junto da alimentação, do espaço e a questão reprodução. Ninguém está dividindo tarefa, cada um está fazendo as suas coisas. Porém, nesse caso, estar junto, você vai ter umas vantagens ali que seria benefícios que vão aparecer, tá bom? Eu estou usando esses exemplos meio esdrúxulos aqui, parece que é besteira, mas para vocês entenderem. Então, colônia não se divide tarefa? Pode ser dividido? Pode, mas normalmente não. O que que acontece? Os espaços que estão, eles estão normalmente unidos morfologicamente um com o outro, tá? E aí, o que que nós temos de colônia aqui, ó? Por exemplo, essa é uma colônia isomórfica, por quê? Você pode ver que são iguais os corais aqui, ó. E o que que vai acontecer numa colônia como essa? Eles vão estar unidos. Se vier um peixinho comer esse coral aqui, esses que estão aqui em cima estão protegidos. Quando esses corais quiserem se reproduzir, um vai soltar o espermatozoide na água, que vai boiar e vai cair aqui em cima. Aí reproduz. Quando eles quiserem se alimentar, o que que vai acontecer? Muitas vezes, nesse caso não, mas vai ter umas algas nascendo aqui, vai ter uns peixes nadando aqui em cima. Então, os detritos vai cair sobre eles e vão se alimentar. Então, você tem um espaço aqui de proteção, porque estão juntas. Você tem aqui, no caso, alimentação facilitada. E você tem uma proteção, porque uma parte vai ser protegida e a outra não. Nesse caso, você tem uma colônia onde são iguais, tá? Esse não foi o melhor exemplo, mas só para vocês entenderem, que depois eu vou mostrar um vídeo. Essa colônia aqui, ó, é uma colônia heteromórfica. Por quê? Porque parece que é um ser só, e não é. São seres que, no caso, são corais, né? Corais quinidários, né? Que são espécies de corais também. Que cada um deles vai ter uma função aqui. Então, é uma colônia. Sim, é uma colônia. Tem divisão de tarefa? Nesse caso, tem. Mas eles estão unidos, os corpos estão unidos. Aqui também estão unidos. Ó. Essa aqui é chamada caravela portuguesa. Por quê? Porque você tem corais aqui, ó, que estão fazendo papel de flutuação. Imagina que tem água aqui, ó. Então, isso aqui, qual é a função desses corais aqui? É flutuar. Você vai ter corais aqui, ó, que vai ter a função de digerir. E esses daqui que estão parecendo umas, sei lá, uns chicotinhos aqui, eles estão fazendo o que aqui? Eles vão capturar o peixe. Então, ele captura, como se fossem uns bracinhos, vão puxar para cá. Então, eles vão ter a digestão aqui dentro, enquanto esse daqui está fazendo a flutuação. Na hora que os alimentos forem digeridos aqui, ele vai ser distribuído para todos. Então, isso aqui parece que é um ser vivo só, e não é. Essa aqui são colônias de corais. Nesse caso, você viu uma divisão de tarefa. Porém, isso aqui não é comum, tá? Esse tipo de associação aqui. Normalmente é uma associação sem divisão de tarefa como essa, tá? E é onde cada um está unido, mas cada um por si. Só que estar junto é vantajoso. Nesse caso, o estar junto acabou fazendo que cada um fizesse uma parte. Tá? Vocês estão entendendo, gente, isso aqui ou não? Sim. Então tá. Não confunda sociedade e colônia. Sociedade, vocês viram lá, cada um fazendo uma parte, corpos separados, e a vantagem de estar junto. Aqui tem vantagem de estar junto, mas cada um por si. Com exceção desses daqui, porque eles estão grudadinhos. Mas lembrando que estão grudadinhos, tá? E aí tem um vídeo aqui, ó. Também não precisa ligar o som não, tá? É só para vocês verem. Um exemplo de colônia. Ó, são várias colônias aqui, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Aqui, aqui.
Então, o que vocês viram ali? Vocês viram que, nesse caso, quando tem vários tipos de colônia, ele forma o que nós chamamos de recife, tá? E aí os peixes vão morar lá dentro, e aí naquele momento que os peixes moram lá dentro, você vai ter uma relação de... vai ter um benefício porque vai ter um ecossistema se formando dentro daquele espaço ali, tá? E aí a gente vai falar agora de mutualismo, tá? Lembrando que mutualismo, ó, o que é uma coisa mútua? É uma coisa que é ao mesmo tempo, e são trocas, né? Então, é um benefício que acontece ao mesmo tempo. Lembrando que isso aqui é uma relação interespecífica ou heterotípica, que no caso seria uma relação de espécie diferente, e nós estamos ainda falando das relações harmônicas, ou seja, isso aqui não tem prejuízo, é harmônico, tá? Vocês vão ver que esse exemplo que eu estou dando aqui é um líquen, tá? Eu não vou detalhar, mas isso aqui vocês vão entender o que é. Então vamos lá, vou botar no líquen aqui que é mais fácil, tá? Vocês devem ter visto isso aqui numa árvore e vocês devem ter pensado que isso aqui é parte da árvore, e não é. Isso aqui é chamado líquen. E o que é isso aqui, essa casquinha? Ela é uma alga, junto com o fungo, ela se une. E aí, o que acontece nesse momento que ela se une? A alga, ela vai fazer fotossíntese, porque ela é autotrófica, e na fotossíntese existe um produto que é a glicose, que é o açúcar, que serve de alimento para o fungo. E o que acontece com o fungo? O que ele traz de benefício para a alga? Ele vai formar uma rede aqui dentro, onde vai prender a alga e a umidade durante a noite vai ficar presa aqui dentro. Então, para fazer fotossíntese, você precisa da água. Então, a alga dá água para o fungo e o fungo dá água para a alga e a alga dá açúcar para o fungo. E eles conseguem viver em ambientes que não precisa de raiz, não precisa de nada. Simplesmente eles vivem sobre rochas, vivem sobre as árvores, vivem em ambientes até bastante complicados, assim, em termos da parte do biotopo, do ambiente, tá? Depois, quando a gente voltar às aulas, eu vou explicar o que é um ácido liquênico, o que isso é importante na decomposição das rochas, tá? Mas, provavelmente, vocês já viram esse tipo de relação numa árvore, tá? Então, vamos lá. De novo, isso aqui é uma associação chamada líquen, onde tem alga e fungo junto. A alga dá açúcar para o fungo, que é a glicose, e o fungo dá alga. Oi? Bom, e aí nós temos outras associações que normalmente as pessoas não se dão conta. A palavra mico é fungo, tá? Rhizas é raízes. Raízes com fungo. Isso aqui não é maconha não, tá, gente? O que vocês estão vendo aqui, ó? Vocês estão vendo aqui um fungo associado à raiz, por isso que ela tá branquinha assim. Aí a pessoa fala, mas então isso é ruim, é uma peste, é uma praga. Não, gente. O fungo ele vai conseguir arejar mais esse solo, o fungo vai conseguir absorver mais nutriente em associação com essas raízes, e as raízes vão fazer com que a planta cresça mais, porque a absorção vai ser melhor. Como se fosse uma esponja, que é onde absorve mais água e nutrientes, tá? Então, nessas micorrizas, você vai ter aqui uma associação de benefício tanto para o fungo que está junto, como a alga que está aqui, tá? A planta. Lembrando outra coisa, só para vocês terem uma ideia na cabecinha de vocês do que é uma mutualismo, é uma relação onde não existe uma intenção de ajuda, tá? Mas os dois são beneficiados. Então, de novo, aqui a alga dava açúcar para o fungo, mas na verdade ela não queria dar açúcar para o fungo, ela queria fazer açúcar para ela. Só que produz tanto que o que sobra o fungo pega. E o fungo, ao ficar do lado da alga, ele vai conseguir reter a água e mandar para ela. Só que ele não queria isso, ele queria só açúcar. Não existe um benefício mútuo. É a mesma coisa, você vai no mercado comprar uma bolacha, o que acontece lá? Você leva o dinheiro para o dono do mercado, você beneficia ele, mas você não queria beneficiar ele, você queria só comer. Só que você beneficiou porque você levou o dinheiro. E o dono do mercado, ao comprar da fábrica a bolacha, te beneficiou. Ele não queria te beneficiar, ele queria apenas ganhar seu dinheiro. Mas os dois acabaram ajudando o outro. Então, isso é mutualismo, tá? Aí tem as micorrizas. Aqui tá, ó. Essa aqui é a definição, tá? É comumente definido como uma interação entre dois organismos que resulta em benefícios para ambos os envolvidos, tá?
Ou seja, os dois são beneficiados. Lembrando, não há intenção de beneficiar o outro, mas beneficia. Apesar dessa definição, entende-se mutualismo como uma interação com custo e benefícios, no qual o balanço final é positivo para os dois parceiros. Então, no caso, a água para o fungo, a açúcar para o fungo, ela teve um prejuízo ali, entre aspas, porque ela teve que dar açúcar para o fungo, mas o excesso de açúcar não vai fazer falta para ela, tá? E o fungo é a mesma coisa, tá bom? Aí vamos ver se tem outro exemplo aqui, ó. Isso. Essas batatas aqui, na verdade, elas não são naturais dessa raiz, tá, gente? Elas, na verdade, as raízes, elas são normais, igual as raízes que vocês conhecem, né? Você tem o eixo principal aqui, ó, que é uma raiz axial, e tem essa cabeleira, que é essa parte aqui, ó. O que que acontece com esses nódulos aqui? Tá cheio de bactérias nesses nódulos. A gente chama de nódulos radiculares, nódulos da raiz. E o que que esses nódulos fazem? Eles fixam nitrogênio. E nitrogênio é extremamente importante na produção de proteína. Então, uma planta que tem esses nódulos aqui, que é essa associação entre bactérias e a planta, faz a planta crescer muito mais. Então, um agricultor que sabe que essas batatas aqui estão aparecendo nessas raízes, sabe que essa planta vai crescer mais do que o normal. E isso é muito bom, tá? Então, a planta ela consegue ter maior fixação de nitrogênio e automaticamente tem uma melhor produção, tá bom? Então, isso aqui é positivo. Por isso que é mutualismo, porque a bactéria não tem consciência da ajuda que ela dá para a planta e a planta não tem consciência do que ela está fornecendo de termos de nutrientes para a bactéria também, tá? E aí nós vamos entrar na protocooperação, tá? Esse jacaré aqui não vai comer esse passarinho, tá? Antes que vocês perguntem. Só para vocês entenderem. Protocooperação, ela tem a ver com cooperar. Cooperar é uma ajuda intencional. Lá no cursinho lá, se vocês falam assim, gente, vamos cooperar aqui, vamos formar um círculo, vamos cooperar aqui, vamos colocar as cadeiras no fundo, vamos cooperar, cada um vai trazer tal coisa. Se uma pessoa falar que não quer cooperar, ela fica sem fazer nada. É uma questão de consciência e intencional. Lembrando que o mutualismo não tinha intenção nenhuma, mas o benefício vinha. Agora, na protocooperação, não. Um quer ajudar o outro. Nesse exemplo aqui, esse passarinho aqui, ó, é chamado pássaro palito. O que que acontece? Ele vai até a boca do jacaré comer o resto de carne que ficou da sua predação. Então ele vai limpar dente por dente aqui. O jacaré fica com a boca aberta. Por que então o jacaré não come ele? Se comer ele, não vai ter limpeza de dente. Ele é o dentista do jacaré. Se ele comer, o próximo passarinho não vai lá. E acabou, os dentes dele caem. O que que vai acontecer aqui? Você vai ter uma ajuda, o passarinho vem para cá porque quis, foi intencional, e ele vir para cá. E o jacaré ficou com a boca aberta porque quis, também foi intencional, tá? Então, nesse caso aqui, é uma ajuda intencional. É interespecífica porque é de espécie diferente. É harmônica? É, porque as duas espécies, nesse caso, são beneficiadas. Ele por estar sendo limpo a boca e ele porque está recebendo o resto de alimento do jacaré, tá? E aí você tem, ó, é uma relação ecológica harmônica, não ocorre prejuízo para nenhum indivíduo, é interespecífica porque é da mesma espécie, em que ocorre benefício para todos os envolvidos, sendo que este pode viver de modo independente. Então, vivem de modo independente. Lembra que no mutualismo lá, a associação era tão intrínseca entre os líquens, que se você tirar a alga dali, tirar o fungo dali, eles não conseguem sobreviver. Porque eles estão praticamente grudadinhos um com o outro, tá? A relação do líquen lá no mutualismo. Nesse caso aqui, não. Nesse caso aqui, o que você tem? Você tem uma relação onde os dois são separados, mas existe uma ajuda intencional, tá bom? Aí isso aqui é uma brincadeira, tá? Tem cada bichinho limpando o dente, eu tô limpando as costas. Porque esse aqui de limpar as costas? Tem uns passarinhos chamados anu, que fica sobre os bois, eles ficam tirando os carrapatos. Não sei se já viram isso. Que o boi não fica batendo neles com o rabo, porque os passarinhos estão tirando os carrapatos. Então é uma relação boa. E esse do passarinho limpando os dentes é o que eu falei para vocês, ó. E eu deixei aqui escrito aqui, ó, que é um auxílio intencional, tá? Lembrando que eu vou deixar esses slides aqui, gente, tudo lá naquele Google Sala de Aula, tá bom? Pra vocês darem uma olhadinha melhor. Só para vocês lembrarem. Deu para entender essa imagem aqui, gente, ou não? Conseguiram entender?
Tô Sim. sozinho. E aí tem uma imagem aqui, ó. Ah, tá. E um exemplo interessante é o seguinte: existe um animal chamado paguro, que é uma lagosta. Vocês já vão ver o que ele é aqui. É o exemplo mais clássico que tem. Essa lagosta, ela tem a parte de trás mole. Então, o que que acontece? Se eu vou sair um pouquinho aqui, peraí. Só para mostrar para vocês aqui, para vocês não confundirem. O paguro, ele é uma lagosta, tá? E aí, o que que acontece com essa lagosta? Não sei se dá para ver aqui, ó. Ela entra dentro de uma concha, porque essa concha aqui, ela vai proteger a parte de trás dele por conta de ser mole. Aí vem um polvo e come, vem um caranguejo e come, então ele vai fazer o quê? Ele vai se proteger. Só que aí ele vai pegar uma anêmona, que é um tipo de água que tem tentáculos que queima, e vai colocar aqui em cima. Então ele vai levar ela para um canto, para outro, para poder se proteger. Então ele vai colocar a anêmona nas costas. A anêmona é um animal céssio, um animal parado. Quer ver? Deixa eu mostrar isso para vocês, tá? Paguro e anêmona. Ó, olhando aqui, ó. Ele tinha colocado as conchinhas nas costas, que tá aqui, e ele pegou as anêmonas e colocou nas costas. A anêmona é um ser que vive preso no oceano. Ela espera um peixe passar e ela vai paralisar ele e comer. Quando ele coloca ela nas costas, ele vai ter uma proteção. E ela vai se deslocar sobre ele. Então, o que que ela faz no momento que ele pega ela? Ela abaixa os tentáculos para não machucar ele. Quer ver? Vocês vão ver aqui como ela faz. Não precisa não, mas dá pra ouvir agora. Eu fechei o negócio. Deu para entender, né, gente? Ali naquele caso ali, o anêmona que estava nas costas do paguro, ela não estava nas costas direto, estava em cima da conchinha vazia lá. Ela protegeu o paguro do polvo que tentou atacar ele. Então, a anêmona, não sei se vocês repararam, ela fechou os tentáculos na hora que o paguro pegou ele e colocou nas costas. Ela poderia abrir os tentáculos e não deixar ele pegar. Só que ela não fez isso. Porque ela vai se deslocar e conforme o paguro vai se deslocando com ela em cima, ela vai comer os peixes, tá? E a mesma coisa acontece em relação aos outros seres vivos. Um vai cooperando com o outro. Tudo bem, gente? Entendeu essa parte de protocooperação? É intencional, tá? Tudo bem? Sim. Certo. Sim. Agora nós temos uma relação de comensalismo, tá? Também é uma relação harmônica, também é uma relação de
espécie diferente, que é interespecífica ou heterotípica. Se eu pegar, eu devia ter colocado destacado aqui, se pegar só essa palavra come aqui, ó, vocês vão lembrar da comida, tá? E como assim? Como que funciona? Isso aqui é um tubarão. Esse peixinho aqui, ó, ele tá grudado em cima do tubarão. Porque o tubarão é muito mais veloz do que ele. Esse peixe é chamado rêmora. O que ele faz? Ele gruda no tubarão, o tubarão nem percebe ele, porque é como se fosse um carrapato em cima dele. Vou usar essa palavra, mas não é a correta. Tá grudado. Mas o tubarão vai vir aqui, vai comer um peixe. E na hora que ele come um peixe, sobra o quê? Sobra aqueles restos de carne que o tubarão deixou para trás. Aí esse vai se desprender do tubarão, a rêmora, e vai comer o que sobrou. Então, o que a rêmora está fazendo? Ela está comendo a sobra do tubarão. Então, ela se gruda no tubarão, espera ele comer, depois que come, ela come a sobra. Vamos imaginar nós, a nossa espécie. Você está lá, você e um cachorrinho, só que o cachorrinho não é seu. Você vai lá numa barraca de churrasco, compra um churrasco e come. Só que aí você comeu 4 pedaços e sobrou 3. E o cachorrinho está seguindo você. Aí você joga fora aquele palito com aqueles 3 pedaços. O cachorro vai lá e come o que sobrou. Para você, tanto faz, porque você jogou fora. É como se você fosse o tubarão. Para o cachorrinho, é vantagem comer o que sobrou seu, porque ele te seguiu e comeu o que sobrou. Então ele seria quem? Seria a rêmora. Então, toda vez que um ser vivo come a sobra do outro, a gente chama essa relação de comensalismo, tá? Comer a sobra. Então, tem que tomar muito cuidado das questões assim do comensalismo, por quê? Porque nós temos até espécies comensais nossa, né? Intraespecífica, no caso. E nos Estados Unidos, um aplicativo onde as pessoas que comem alguma coisa no restaurante, elas deixam lá dizendo, tem 2 pedaços de pizza que sobrou. Coloca no aplicativo e tem gente que vai lá e come. Deve ser nojento, né? Mas tem esse tipo de aplicativo, tá bom? Eu vou passar para o próximo aqui, tá? É uma relação em que uma espécie se aproveita da sobra do outro. Isso aqui eu coloquei em destaque para vocês gravarem, tá? O maior ganho do comensal é o ganho de alimento. Ou seja, aquela espécie que é comensal, no caso a rêmora, ela vai ganhar o quê? A sobra do alimento. Então ela vai seguir para ter a sobra, tá? Tal ganho comum em toda a relação de comensalismo. Então, alguém vai comer alguma coisa porque sobrou, tá bom? E aí nós temos exemplos aqui, ó. Olha como que a rêmora é. Ela tem uma espécie de adesivo em cima da cabeça, é bem feio, tá vendo? Mas é essas velocities aqui, ó, que gruda aqui em cima, tá vendo? Mas você pode ter um leão, por exemplo. O leão tá comendo aqui um búfalo. As hienas estão comendo a sobra do leão. Quem matou aqui foi o leão. Normalmente elas não ficam comendo junto com ele, porque provavelmente elas estão muito desesperadas aqui. Mas o leão, quando está comendo, elas ficam esperando a vez delas. As melhores partes, quem come? O leão. E aí tem uma hora que o leão desiste e vai embora. E aí esses seres vêm aqui e comem o que sobrou. O resto, as pelancas, tudo que sobrou aqui. Eles são os carniceiros que a gente chama, né? Que são as hienas aqui. É uma relação de comensalismo. Então, o que acontece? Elas estão se aproveitando da sobra dele, tá? Aqui é a mesma coisa. A rêmora está aqui em cima, se aproveitando da sobra. Um urubu também é um comensal? Ele não é um decompositor, tá, gente? Muita gente fala isso, mas não é decompositor. Isso aqui, na verdade, não é um urubu, isso aqui é uma águia, tá? Mas ele é um comensal por quê? Porque você tem um ser que morreu, ele vai lá e come a sobra, tá? Isso é um comensalismo, tá bom? E aí eu tenho um vídeo aqui, vocês vão ver se vocês veem algumas imagens aqui, ó. Casa Rêmora.
Ô, Luiz, dá para falar esse último aqui? Alô? Tem alguém? Opa, tô aqui. Dá sim, pode finalizar aí que eu tô só em contato com o Thiago para deixar ele no jeito. Tá. Ó, eu vou falar todas as harmônicas agora, gente. E aí a desarmônica eu falo na próxima, tá bom? Vocês me lembram, tá bom? Ó, epifitismo e inquilinismo. Na verdade, o epifitismo é um tipo de inquilinismo, tá? Lembrando que nós estamos falando só das relações harmônicas, nesse caso, as harmônicas interespecíficas, de espécies diferentes. Vocês estão vendo que é uma planta e aqui é uma árvore. Essa planta, ela está usando essa árvore como suporte, mas ela não é um parasita dessa árvore, tá? Ela tem a sua vida independente dessa árvore, ela só está usando ela. Inquilino é viver sobre alguma coisa que não é sua, tá? Então, a ideia é exatamente essa. Se você é inquilino se você mora numa casa e você é inquilino, a casa não é sua. Alguém é dono e você vive nela, né? Nesse caso, você dá alguma coisa que é o dinheiro, mas no caso aqui nas plantas, não. A gente usa o termo epifitismo para falar de planta. A palavra epi é sobre, fita é planta, tá? E aí nós temos assim, ó, o inclinismo é definido como uma associação interespecífica harmônica no qual uma espécie é beneficiada, sem, entretanto, existir prejuízo para outra espécie associada. Se a gente olhar para essa árvore aqui, ó, olha o tamanho do tronco dela. Vai fazer diferença ter uma folhinha como essa aqui grudada? Ela tem galhos muito maiores, muito mais pesados que isso aqui. Então não tem diferença nenhuma. Então, uma é beneficiada? Que é aquela plantinha vermelha ali. Só que a outra não tem prejuízo nenhuma, tá? E aí nós temos aqui, ó, alguns exemplos aqui, ó. Se eu tirar só isso aqui. Epifitismo é um tipo de inquilinismo, igual eu falei para vocês. Essas plantas que estão aqui, por exemplo, isso aqui é uma orquídea. Ela está sobre uma árvore. O que acontece com ela? Ela vai estar usando ela como suporte. Só que a vida dela é independente dessa árvore. Ela tem que buscar a sua água, ela tem que buscar ali as suas fontes de nutrição, o sol, assim vai. Se alguém um dia falou para vocês que orquídea é parasita, tá errado, tá? Se ela está em cima de uma árvore, normalmente as plantas que são parasitas, elas não têm folhas verdes, tá? Elas são sem cores, porque elas se aproveitam da seiva da árvore. Nesse caso, não. Ela tem uma vida independente, está usando como suporte, tá bom? Tá vendo? Sem prejuízo aqui, ó. Orquídeas, bromélias, então isso é epifitismo. Lembrando que a palavra epifitismo é um tipo de inquilinismo, tá? Forésia, gente, tem que tomar muito cuidado, que forésia é um tipo de relação, só que você usa o outro como transporte, tá? Então você não está usando aquele indivíduo para viver nele, você está sendo transportado por ele. Tem alguns animais, por exemplo, que sobem em cima de outros só para transportar, passar de um lado para o outro de um rio. Não lembro, eu sei que sapo faz isso com algum inseto, eu não lembro qual que era, tá? Por exemplo, carrapicho, que é um tipo de dispersão de semente, ele vai grudar em animais como o lobo e na hora que o lobo se coçar, ele vai jogar esse carrapicho em algum ambiente que vai nascer uma planta. Mas isso não é epifitismo, porque não está vivendo naquele indivíduo, ele está sendo transportado. Então, toma muito cuidado, tá? É forese o transporte. E aí, nós temos o seguinte, né? Eu ia brincar com vocês, se vocês estivessem lá na sala, eu ia falar o seguinte, se vocês forem na praia e você vê alguma coisa mole, você tocar nela e ela ficar dura e tiver um buraco na ponta, na cabeça de vocês iam pensar o quê? Isso aqui deve ser uma coisa que eu tô pensando mesmo, né? Deve ser o negócio do menino lá. Não, o nome disso aí é olontúria ou pepino do mar, que é isso aqui, ó. Se você estiver na beira de uma praia, lá perto do Costão Rochoso, ver um negócio desse, se você tocar e ele afundar, é cocô, tá? Se você tocar e não afundar e ficar duro, é um pepino do mar. O que acontece com esse pepino do mar? Ele fica aqui, tem uma abertura, vai entrar água e vai sair água, vai entrar água e sair água. Então ele fica na zona entre marés. Então a água traz os nutrientes, ele filtra e depois ela sai. Entra e sai, o tempo todo assim. Quando ele se sente assim agredido, isso aqui vai ficar duro, que é como se estivesse ficando rígido, tá? Aí nós temos vários tipos de pepino, tá? Temos pepino preto, parece um cocô mesmo. E o que acontece com esse pepino? Ele vai ter uma aberturinha na ponta que vai ter um peixinho tão fininho
que ele vai entrar na cabeça dele aqui, vai ficar aqui dentro. Só que não vai prejudicar nem nada, vai ficar morando aqui dentro, vai sair, comer e voltar. Então, o que que esse peixinho é? Ele é inquilino do pepino. Esse peixe é chamado peixe-agulha ou Fierasfer. Por isso que os meninos têm que tomar muito cuidado, porque às vezes ele pensa que o seu pepino lá, você está tomando banho lá no rio, lá sem cueca, o peixinho vai entrar aqui dentro e vai ficar lá dentro. E ele tem como se fosse umas cerdas, algumas coisinhas lá, que pode ser que não saia. Aí você tem que fazer uma cirurgia, tem que arrancar seu pepino, tá? Olha o tamanho do peixinho aqui, ó. Imagina isso aqui entrando no seu bilau lá dentro. Né? E aí, aqui parece que é grande, mas não é não, tá, gente? Ele é bem pequenininho. Olha o que vai acontecer aqui, ó. O pepino do mar, aí o peixinho vai entrar e depois vai sair. Imagina entrando isso aqui na uretra, lá no seu bilau. Vai zoar, não vai não? Aqui, ó. Olha o tamanho dele, ó. Olha essas sardinhas aqui. Imagina isso aqui preso lá dentro. Eu sei que tô deixando vocês agoniados, tá? Principalmente os meninos aí. Então, usa cueca, usa sunga, amarra a ponta do bilau, tal. Tá bom? Olha o que acontece aqui com ele, ó. Ele vai entrar dentro do pepino e vai sair. Então, o que que esse peixinho é desse pepino aqui, ó? Ele é inquilino, tá vendo? É um inquilino. É uma relação harmônica? É, porque o pepino não é prejudicado por isso. Para ele tanto faz estar aqui dentro, tá bom? E aí nós temos um último vídeo aqui, aí eu já libero vocês, tá bom? Ó, eu coloquei até aqui para vocês, ó, cuidado com o seu pepino, tá bom? Lembrando que pepino, você sabe do que eu tô falando, né? Isso aí não é o Fierasfer, tá? Mas é o pepino também. Tá fazendo cocô, tá, gente? Isso aqui não é... Não é bichinho, não. Agora sim ele vai morar lá dentro. Imagina entrando nesse bilau, gente. Luiz, já deu, né? Luiz? Júnior. Professora, a palavra-chave. Como assim, Ô, palavra-chave? Oi? passa a palavra-chave para a galera que eles estão aguardando. Mas o que seria a palavra-chave? As relações ecológicas, relações harmônicas e interespecífica, é isso? Não, para você falar uma palavra-chave aleatória, pode ter a ver com conteúdo ou não, porque aí o pessoal registra na chamada. Tá, cuidado com o seu pepino. É aleatória, registra aí na chamada aí, ó. Gente, Aí a alguém me pessoa- manda o link aí da chamada, tá lá no grupo geral, mas qualquer coisa mandem lá na... Eu tô brincando, tá? Mas é pra vocês gravarem, que essas besteiras normalmente a gente grava, tá bom? Pode falar relações ecológicas também. Tudo bem, Luiz? Tá certo? Beleza, só para definir, ficou com o mesmo, então? Fala relações ecológicas, é melhor. Tá, Tá bom? beleza. Pode ser? Oi, certo.
Gente, queria fazer uma enquete com vocês aí. Quem entrou na sala hoje precisou de senha para entrar na reunião? Eu? Não. Thiago, né? Tá bom, Thiago. Estamos analisando por que aconteceu isso. A gente vai confirmar na próxima troca de aula, tá? Luiz, Ok. vocês não tá mais ficando só 40 minutos, não? Não, a gente comprou, a gente fez a assinatura do pacote lá. Entendi. É mais interessante, né? Então a gente, para não ter essa questão de cair no meio, a gente adquiriu porque para as aulas em si não é nenhuma questão para a gente. Isso aqui pode ser aproveitado até na questão dos estudos depois, né? De fazer E estudo fora. a gente está aproveitando o recurso de gravar a aula também, né? Então tá. Tem esses benefícios aí. Então, beleza, então. Então, tô liberado agora? Opa, tá sim. Gente, então fica com Deus, tá? Até mais. E se cuidem. Eu vou Tchau. deixar esse material aqui, Luiz, lá no Google Sala de Aula. Eu não cadastrei todos porque você falou que tinha um limite, foi só o que eu consegui, tá? A gente eu forcei também o envio do convite, mas a pessoa, mesmo sendo convidada, tem que entrar no e-mail e confirmar a participação na turma, né? E aceitar, né? Mas eu acho que deve ter umas 30 pessoas na sua turma, né? Tem umas 30 mesmo. Esse material eu vou mandar pra lá. Já tá o material até da próxima aula, tá bom? Falou. Valeu, Júnior. Tchau.